de hoje. Quem já ouviu, ou você é difícil já não ter ouvido, ou você acompanhado essas lutas, essas guerras, essas brigas que estão na igreja. Igreja que pregam o mesmo Deus, que anunciam a mesma palavra, que pregam o mesmo Senhor Jesus crucificado na cruz, mas eles brigam entre eles, mas eles discutem entre eles. Uma igreja anuncia na televisão que a outra não é de Deus, que o apóstolo não é de Deus, que o bispo não é de Deus, e assim vão dizendo, até mesmo fazem os seus eventos, ou os seus espetáculos, muitas vezes com alguém manifestado com um espírito, e dizendo que aquela igreja não é de Deus, dizendo que o próprio espírito maligno na boca dele, confessando que aquela igreja não é de Deus. Por que há essa briga, meus irmãos? Nós temos visto, temos acompanhado que muitos pastores, muitas igrejas, eles não querem mais evangelizar, não querem mais ganhar almas, não querem mais ganhar vidas. Eles apenas estão tirando os membros de uma igreja e colocando em outra, e o povo sem entendimento vai acompanhando, vai passando de igreja para igreja, de campanha para campanha, de doutrina para doutrina, de costume para costume, vão indo de um templo para o outro, de um salão para outro, de uma igreja para outra, de um pastor para o outro, e vão ficando sem aprender nada, sem criar raízes nos seus ministérios, sem desenvolver o espiritual, sem chegar ao ponto de ter entendimento para pregarem a palavra, para anunciarem o evangelho, e vão pulando de galho em galho, como diz o popular, vão trocando de ministério, abandonam os seus pastores, que muitas vezes estiveram lado a lado com eles por bastante tempo, que no começo deram ali um pouco da sua vida, do seu tempo, para ensinar eles a respeito da fé. Mas a discussão, a briga, falam no púlpito que pastor da igreja A não é de Deus, que o irmão que usa roupa assim não é de Deus, é tudo do diabo. E Paulo viveu uma situação a qual ele tinha igrejas, a qual ele fazia parte, pertencia ao hall da igreja, ou fazia parte de uma obra a qual a igreja tinha tantas coisas erradas, tinha tantas falhas, tinha irmãos em pecado, falsas doutrinas querendo entrar na igreja, e nós vemos nas escrituras que de maneira alguma Paulo falou que aquela igreja não era de Deus. De maneira alguma Paulo disse que aquela igreja era do diabo, que os irmãos que estavam lá eram do diabo, que os pastores eram do diabo. Paulo então manda uma carta corrigindo as doutrinas, manda uma carta para com que eles aprendam a conviver em união, para com que eles deixem de brigar, porque alguns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo. Eles estavam confusos em meio à igreja, em meio à comunhão, estavam confusos acerca do evangelho. As mulheres como andavam, os homens como se comportavam, eles estavam confusos. Era uma igreja em princípio que ainda estava confusa como andar, uns querendo ser mais que os outros, tinham inveja entre eles, tinham discussões entre eles. Mas Paulo, o nosso apóstolo Paulo, maravilhoso em sabedoria, em conhecimento, ele não disse que a igreja era do diabo, ele não dividiu a igreja, ele não mandou com que os irmãos saíssem para formar outro ministério, com que os irmãos saíssem para outra igreja. Ele manda uma carta que se chama a Carta aos Coríntios, da igreja de Coríntios, a igreja que estava situada em Coríntios. Ele manda essa carta dizendo para eles acerca das coisas espirituais, dizendo para eles das coisas espirituais, das coisas das doutrinas, daquilo que Jesus tinha ensinado. Então, meu irmão, por que hoje, ao invés das pessoas cobrarem, falarem a verdade, mas uma verdade construtiva, uma verdade onde os pastores podem se corrigir entre eles, eles discutem entre eles querem ser o melhor, eles querem que a igreja deles é a melhor. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal.
Sim, eu acredito que temos que se firmar, que temos que criar raízes, que temos que ser firme num ministério, numa igreja local, para que você possa ajudar o seu pastor, para que você possa ajudar a igreja a crescer, a desenvolver, para que você possa contribuir para o reino, porque do que adianta ficar indo para uma igreja hoje, uma igreja amanhã, uma igreja depois da manhã, e não criar raízes, laços com os irmãos, não ter como ajudar o irmão, não ter como ajudar a igreja. Então eu acredito e creio numa igreja onde a igreja local, os irmãos se unem em torno de um mesmo objetivo, se unem em um ajudar o outro, se unem em comunhão e adoração, e ficam firmes. Mas se temos que falar da palavra, se temos que pregar a verdade, não precisamos pregar contra outros pastores, não precisamos pregar contra a igreja I, igreja M, igreja C, não vamos falar nome de igrejas, para que o nosso vídeo não seja estragado. Então, meu irmão, não é um nome, não é a igreja. Temos que falar e denunciar o evangelho. A palavra verdadeira é a que tem que ser anunciada, independente de igreja. Temos que falar sobre a palavra, e os pastores que ouvem, os irmãos que vão ouvindo e que anunciam, vão aprendendo a palavra, e vão aprendendo como caminhar, como andar e como levar as suas igrejas locais, os seus ministérios. Às vezes, porque o apóstolo é muito famoso, porque o bispo é muito conhecido, então ele atrai tudo para ele. Então rebatiza as pessoas novamente, inventa muitas coisas, muitas doutrinas, muitos erros, talvez por engano ou talvez de propósito, mas o nosso objetivo principal é anunciar a verdade, meu irmão. Não é defamar aqueles que estão falando, seja verdade ou seja mentira, é só anunciarmos aquilo que é verdade. O apóstolo Paulo viu aquela igreja, vamos ler comigo aí, abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, e acompanha comigo o que Paulo está falando, como que estava aquela igreja naquela época. Em nome do Senhor Jesus, você vai ver que a igreja não precisa se morder, se devorar, se xingar, se matar, se odiarem entre eles. Nós podemos corrigir a palavra juntos, e se o outro não quer ouvir, amém, que Deus o cobre dele, mas nós anunciamos a palavra e não defamamos aqueles que estão à frente da obra, mas sim anunciamos a verdade. Então, em 1 Coríntios, acompanha aí comigo, quem abriu a Bíblia, está aqui o capítulo 3, vamos ver se a gente consegue acompanhar aqui, acompanha aí comigo aí. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo aos homens, porque dizem um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um. Até aí dá para você entender, meu irmão. Paulo estava pregando, estava anunciando, estava ensinando uma igreja a qual ela tinha problemas, a qual eles estavam com contendas, a qual ainda eram meninos na fé. Estava passando uma carta para eles, para que eles se consertassem na doutrina, mas não estava dizendo que eles eram do diabo, que a igreja não prestava, que a igreja não era de Deus, que quem estava à frente não era de Deus. Só estava dizendo para eles que eles eram carnais ainda, que havia um tempo com que eles teriam que se consertar, dizendo para eles: ei, vocês não são do bispo tal, vocês não são do apóstolo tal, vocês são de Cristo, eles são apenas ministros do evangelho de Deus.
Mas ele não defamou A, não defamou B, não defamou C, meu irmão. Nós pregamos e anunciamos o Evangelho. Não podemos andar em ódio, em amargura, porque quando você fala contra uma igreja, está falando contra o seu irmão. Talvez quem não conheça a igreja, vê você falando de uma igreja mal, de um pastor mal, de um apóstolo mal, de um bispo mal, então ele também acaba acreditando que todas as igrejas são iguais, e nós vamos defamando o Evangelho porque queremos se morder, porque ainda somos carnais, discutindo uns com os outros, brigando, se mordendo, se devorando, assim como os carnais fazem. Se somos espirituais, temos que falar acerca das Escrituras e espiritualmente ensinarmos uns aos outros. Quem quer ouvir a voz do Espírito ouve, quem quer mudar pelo Espírito Santo muda, mas aqueles que não querem, Deus há de cobrar nos últimos dias, Deus há de cobrar. Então, meu irmão, quando você encontrar uma palavra verdadeira, quando você ouve, fala a verdade, anuncia a verdade na tua igreja, pastor, anuncia a verdade na tua igreja, aprende as Escrituras corretamente, anuncia a verdade, deixa a igreja à sua volta, deixa eles lá, ensina na tua igreja qual é o caminho que os seus membros devem andar. O que nós temos que parar, o que nós temos que fazer é deixarmos de discutirmos entre igreja, sim, aqueles que creem fielmente no batismo, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, aqueles que acreditam na ceia do Senhor, aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Essa é a igreja verdadeira. Então, meu irmão, aprende essa. A igreja de Corinto tinha muitas pessoas invejosas, tinha muitas pessoas com falsas doutrinas, muitas pessoas carnais ainda, mas eles eram de Deus, não deixavam de ser de Deus, e Paulo assim estava os corrigindo. Meu irmão, não fale que a igreja A é do diabo, não fale que a igreja B é do diabo. Vamos parar com essa briga entre igreja, vamos denunciar assim a verdade, vamos proclamar o Evangelho, a salvação, a palavra, em nome do Senhor Jesus, meu irmão. E você que pertence a uma igreja, ajude o seu pastor, colabora com o seu pastor, faça de tudo para que a igreja cresça, para que a igreja ganhe mais almas, para que a igreja ganhe mais vidas. Ajude o pastor que tem te ajudado, que muitas vezes sofre para você estar ali, que muitas vezes luta para manter a igreja. Aí a sua igreja local aí, só porque tem poucas pessoas, às vezes tem poucos membros, aí a pessoa acaba indo para uma igreja da televisão, correndo, ajudando o bispo A, bispo B, e a sua igreja pequena, a sua igreja que se considera pequena porque tem poucos membros, acaba fechando as portas, é porque o irmão abandonou a igreja. Então, meu irmão, ajuda o seu pastor, fica firme na igreja, denuncia sim, denuncia as falsas doutrinas, falsas práticas, não os pastores, os apóstolos, que eles sejam cobrados por Deus, e nós vamos anunciando a verdade. Chega de briga e de discussão, de falar mal de A, falar mal de B, vamos anunciar a verdade. Se são meninos e carnais, que aprendam a ser espirituais na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Não dá ouvido para essas brigas de igrejas, anuncia a verdade, anda na verdade, e Deus assim vai abençoar grandiosamente a nossa vida, a sua vida, a minha vida e toda a igreja dele, porque Cristo é o cabeça da igreja, meu irmão. O cabeça da igreja é Cristo, em nome do Senhor Jesus. É essa palavra. Não liga para as brigas e não discuta sobre igreja, não fale mal de outros pastores, fale mal sim das doutrinas erradas e pregue a verdade, e que eles possam aprender. Aqueles que estiverem no engano, venham aprender em nome do Senhor Jesus, como Paulo denunciou sim aqueles que eram carnais, mas não falaram que eles não eram de Deus. Amém, meu irmão? Essa aqui é aquilo que está acontecendo nas igrejas hoje, essas discussões, essas brigas. Não precisamos ser assim, amém? Não precisamos ficar discutindo e condenando as igrejas. Condenamos sim as práticas erradas, mas não a igreja. Que Deus abençoe todas as igrejas, que multiplique os membros e que faça a igreja local crescer cada vez mais em nome do Senhor Jesus.
Jesus. É isso aí, meu irmão. Se você gostou dessa palavra, compartilhe ela aí com alguém que precisa, compartilhe ela aí com os irmãos da igreja, para que eles venham aprender a ajudar o pastor, colaborar com o pastor e deixar para lá essa história de falar mal de igrejas. Deixa as práticas deles e assim Deus vai cobrar a vida deles e não a sua, meu irmão. Em o nome do Senhor Jesus. É isso aí. Fica com Deus, meu irmão. Até a próxima. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.